Proposta de emenda à Constituição. Modifica o sistema de previdência social, estabelece regras de transição e disposições transitórias, e dá outras providências. Capítulo I. Das alterações na Constituição. Artigo 1º. A Constituição passa a vigorar com as seguintes alterações. Artigo 22. Inciso 21. Normas gerais de organização, efetivos, material bélico, garantias, convocação, mobilização, inatividades e pensões das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares. Artigo 37. Parágrafo 10. É vedada a percepção simultânea de proventos de aposentadoria do regime próprio de previdência social de que trata o artigo 40, de proventos de inatividade, de que tratam os artigo 42 e artigo 142 e de proventos de aposentadoria do regime geral de previdência social, de que trata o artigo 201, decorrentes do exercício de cargo, emprego ou função pública, com a remuneração de cargo, emprego ou função pública, ressalvados os cargos acumuláveis na forma prevista nesta Constituição, os cargos eletivos e os cargos em comissão declarados em lei de livre nomeação e exoneração. Parágrafo 13. O servidor público titular de cargo efetivo poderá ser readaptado para exercício de cargo cujas atribuições e responsabilidades sejam compatíveis com a limitação que tenha sofrido em sua capacidade física ou mental, confirmada por meio de perícia em saúde, enquanto permanecer nesta condição, desde que possua a habilitação e o nível de escolaridade exigidos para o cargo de destino, mantida a remuneração do cargo de origem. Artigo 38. Inciso 5º. Na hipótese de ser segurado de regime próprio de previdência social de que trata o artigo 40, permanecerá afiliado a esse regime, no ente federativo de origem. Artigo 39. Parágrafo 9º. O direito à previdência social dos servidores públicos será concedido por meio dos regimes de que tratam os artigo 40, artigo 201 e artigo 202, observados os requisitos e as condições neles estabelecidos, vedada outra forma de proteção, inclusive por meio do pagamento direto de complementação de aposentadorias e de pensões. Artigo 40. Aos servidores públicos titulares de cargos efetivos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, incluídas suas entidades autárquicas e suas fundações públicas, é assegurado regime próprio de previdência social de caráter contributivo e solidário, por meio de contribuição do respectivo ente federativo, dos servidores públicos ativos, dos aposentados e dos pensionistas, observados os critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial e o disposto neste artigo, nos parágrafo 1º, parágrafo 1º-A, parágrafo 1º 100 e parágrafo 1º-D, do artigo 149 e no artigo 249. Parágrafo 1º. Lei complementar de iniciativa do Poder Executivo Federal disporá sobre as normas gerais de organização, de funcionamento e de responsabilidade previdenciária na gestão dos regimes próprios de previdência social de que trata este artigo, contemplará modelo de apuração dos compromissos e seu financiamento, de arrecadação, de aplicação e de utilização dos recursos, dos benefícios, da fiscalização pela União e do controle externo e social, e estabelecerá, dentre outros critérios e parâmetros. Inciso 1º. Quanto aos benefícios previdenciários. Alínea A. Rol taxativo de benefícios. Alínea B. Requisitos de elegibilidade para aposentadoria, que contemplará as idades, os tempos de contribuição, de serviço público, de cargo e de atividade específica. Alínea C. Regras para o 1. Cálculo dos benefícios, assegurada a atualização das remunerações e dos salários de contribuição utilizados. 2.
Reajustamento dos benefícios. Alínea D. Forma de apuração da remuneração no cargo efetivo, para fins de cálculo dos benefícios. Alínea E. Possibilidade de idade mínima e de tempo de contribuição distintos da regra geral para concessão de aposentadoria, exclusivamente em favor de servidores públicos. 1. Titulares do cargo de professor que comprovem exclusivamente tempo de efetivo exercício das funções de magistério na educação infantil e no ensino fundamental e médio. 2. Policiais dos órgãos de que tratam o inciso 4 do caput do artigo 51, o inciso 13 do caput do artigo 52 e os incisos 1º a 4º do caput do artigo 144. 3. Agentes penitenciários e socioeducativos. 4. Cujas atividades sejam exercidas com efetiva exposição a agentes nocivos químicos, físicos e biológicos prejudiciais à saúde, ou associação desses agentes, vedados a caracterização por categoria profissional ou ocupação e enquadramento por periculosidade, 5. Com deficiência, previamente submetidos à avaliação biopsicossocial realizada por equipe multiprofissional e interdisciplinar, Alínea F. Regras e condições para acumulação de benefícios previdenciários. Inciso 2º. Requisitos para a sua instituição e a sua extinção, a serem avaliados por meio de estudo de viabilidade administrativa, financeira e atuarial, vedada a instituição de novo regime próprio de previdência social sem o atendimento desses requisitos, hipótese em que será aplicado o regime geral de previdência social aos servidores públicos do respectivo ente federativo. Inciso 3º. Forma de apuração da base de cálculo e de definição da alíquota das contribuições ordinária e extraordinária do ente federativo, dos servidores públicos, dos aposentados e dos pensionistas. Inciso 4º. Condições para instituição do fundo com finalidade previdenciária de que trata o artigo 249 para a vinculação dos recursos provenientes de contribuições e dos bens, direitos e ativos de qualquer natureza destinados a assegurar recursos para o pagamento dos proventos de aposentadoria e pensões. Inciso 5º. Medidas de prevenção, identificação e tratamento de riscos atuariais, incluídos aqueles relacionados com a política de gestão de pessoal. Inciso 6º. Mecanismos de equacionamento do déficit atuarial e de tratamento de eventual superávit. Inciso 7º. Estruturação, organização e natureza jurídica da entidade gestora do regime, observados os princípios relacionados com governança, controle interno e transparência, e admitida a adesão a consórcio público, Inciso 8º. Condições e hipóteses para a responsabilização daqueles que desempenhem atribuições relacionadas, direta ou indiretamente, com a gestão do regime. Parágrafo 2º. Os servidores públicos abrangidos pelo regime de previdência de que trata este artigo serão aposentados, observado o disposto na lei complementar a que se refere o parágrafo 1º. Inciso 1º. Voluntariamente, desde que observados a idade mínima e os demais requisitos previstos na nova lei complementar de que trata o parágrafo 1º. Inciso 2º. Por incapacidade permanente para o trabalho, no cargo em que estiver investido, quando insuscetível de readaptação, hipótese em que será obrigatória a realização de avaliações periódicas para verificação da continuidade das condições que ensejaram a concessão da aposentadoria, ou Inciso 3º. Compulsoriamente, ao atingir a idade máxima prevista na nova lei complementar de que trata o parágrafo 1º. Parágrafo 3º. As idades mínimas para a concessão dos benefícios previdenciários a que se referem os parágrafo 1º e parágrafo 2º serão ajustadas quando houver aumento na expectativa de sobrevida da população brasileira, na forma estabelecida para o regime geral de previdência social.
Parágrafo 4º. Os proventos de aposentadoria não poderão ser inferiores ao valor mínimo a que se refere o parágrafo 2º do artigo 201 ou superiores ao limite máximo estabelecido para o regime geral de previdência social, observado o disposto nos parágrafo 14, parágrafo 15 e parágrafo 16. Parágrafo 5º. Na concessão e na manutenção do benefício de pensão por morte serão observados o rol dos beneficiários, a qualificação e os requisitos necessários para enquadramento dos dependentes, e o tempo de duração da pensão e das cotas por dependente previstos para o regime geral de previdência social. Parágrafo 6º. A União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios instituirão para o regime próprio de previdência social um sistema obrigatório de capitalização individual previsto no artigo 201-A, no prazo e nos termos que vierem a ser estabelecidos na Lei Complementar Federal de que trata o referido artigo. Parágrafo 7º. O equilíbrio financeiro e atuarial do regime próprio de previdência social deverá ser comprovado por meio de garantia de equivalência, a valor presente, entre o fluxo das receitas estimadas e das despesas projetadas, apuradas atuarialmente, que, juntamente com os bens, direitos e ativos vinculados, comparados às obrigações assumidas, evidenciem a solvência e a liquidez do plano de benefícios. Parágrafo 8º. Observados os critérios a serem estabelecidos pelo ente federativo, o servidor público titular de cargo efetivo que tenha completado as exigências para a aposentadoria voluntária prevista no inciso 1º do parágrafo 2º e que opte por permanecer em atividade poderá fazer jus a um abono de permanência equivalente, no máximo, ao valor da sua contribuição previdenciária, até completar a idade para aposentadoria compulsória. Parágrafo 9º. O tempo de contribuição federal, estadual, distrital ou municipal será contado para fins de aposentadoria, observados o disposto nos parágrafo 9º e parágrafo 9º-A, do artigo 201 e o tempo de serviço correspondente para fins de disponibilidade. Parágrafo 13. Aplica-se ao agente público ocupante, exclusivamente, de cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração, de outro cargo temporário, inclusive aos detentores de mandato eletivo, ou de emprego público, o regime geral de previdência social. Parágrafo 14. A União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios instituirão regime de previdência complementar para servidores públicos ocupantes de cargo efetivo, observado o limite máximo dos benefícios do regime geral de previdência social para o valor das aposentadorias e das pensões no regime próprio de previdência social de que trata este artigo, ressalvado o disposto no parágrafo 16. Parágrafo 15. O regime de previdência complementar de que trata o parágrafo 14 será instituído por lei de iniciativa do respectivo Poder Executivo, que oferecerá aos participantes planos de benefícios somente na modalidade de contribuição definida, observado o disposto no artigo 202 e que poderá autorizar o patrocínio de plano administrado por entidade fechada de previdência complementar instituída pelo ente federativo, bem como, por meio de licitação, o patrocínio de plano administrado por entidade fechada de previdência complementar não instituída pelo ente federativo ou por entidade aberta de previdência complementar. Parágrafo 17. Fica vedada a existência de mais de um regime próprio de previdência social aplicável a servidores públicos titulares de cargo efetivo e de mais de uma entidade gestora desse regime em cada ente federativo, abrangidos todos os poderes, os órgãos e as entidades autárquicas e fundacionais, que serão responsáveis pelo seu financiamento, devendo a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios disciplinarem por lei o funcionamento de seu regime e da entidade gestora, observados o disposto neste artigo e os critérios e os parâmetros definidos na lei complementar de que trata o parágrafo 1º. Artigo 42. Parágrafo 1º. Aplica-se aos militares dos Estados, do Distrito Federal e dos territórios, o disposto nos parágrafo 2º e parágrafo 3º do artigo 142, cabendo à lei estadual específica dispor sobre o ingresso e os direitos, os deveres, a remuneração, as prerrogativas e outras situações especiais dos militares,
consideradas as peculiaridades de suas atividades, inclusive aquelas cumpridas por força de compromissos internacionais e de guerra, sendo as patentes dos oficiais conferidas pelos respectivos governadores. Parágrafo 2º. Lei complementar de iniciativa do Poder Executivo disporá sobre as normas gerais de que trata o inciso 21 do caput do artigo 22. Parágrafo 3º. Lei do respectivo ente federativo poderá: inciso 1º. Estabelecer regras para o militar transferido para a reserva exercer atividades civis em qualquer órgão do respectivo ente federativo por meio de adicional, o qual: alínea A. Não será incorporado ou contabilizado para revisão do benefício na inatividade. Alínea B. Não servirá de base de cálculo para outros benefícios ou vantagens. Alínea C. Não integrará a base de contribuição do militar. Inciso 2º. Estabelecer requisitos para o ingresso de militares temporários, observado, em relação ao tempo de serviço militar por eles prestado, o disposto no parágrafo 9º-A, do artigo 201. Artigo 109. Inciso 1º. As causas em que a União, a entidade autárquica ou a empresa pública federal for interessada na condição de autora, ré, assistente ou oponente, exceto as de falências sujeitas à Justiça Eleitoral e à Justiça do Trabalho. Parágrafo 2º. As causas intentadas contra a União poderão ser aforadas na seção judiciária em que for domiciliado o autor, naquela onde houver ocorrido o ato ou o fato que deu origem à demanda ou onde esteja situada a coisa. Parágrafo 3º. Lei poderá autorizar que as causas de competência da Justiça Federal, em que forem parte instituição de previdência social e segurado, possam ser processadas e julgadas na Justiça Estadual, quando a comarca do domicílio do segurado não for sede de vara federal. Parágrafo 6º. Compete exclusivamente à Justiça Federal decidir sobre a existência de interesse jurídico da União, de entidade autárquica ou de empresas públicas federais, que justifique o deslocamento da competência de processo que tramitava na Justiça Estadual. Artigo 149. Parágrafo 1º. A União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios instituirão, por meio de lei, observados os parâmetros estabelecidos na lei complementar a que se refere o parágrafo 1º do artigo 40, contribuições ordinárias e extraordinárias, cobradas dos servidores públicos, dos aposentados e dos pensionistas, em benefício destes, para o custeio do regime próprio de previdência social de que trata o artigo 40. Parágrafo 1º. A contribuição ordinária dos servidores públicos ativos, dos aposentados e dos pensionistas observará os seguintes critérios. Inciso 1º. A contribuição poderá ter alíquotas progressivas ou escalonadas, de acordo com o valor da base de contribuição ou do benefício recebido. Inciso 2º. A contribuição incidirá, em relação aos aposentados e aos pensionistas, sobre o valor dos proventos de aposentadoria e de pensões que superem o limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social, Inciso 3º. A contribuição instituída pelos Estados, pelo Distrito Federal e pelos municípios não terá alíquota inferior à contribuição dos servidores da União, exceto se demonstrado que o respectivo regime próprio de previdência social não possui déficit atuarial a ser equacionado, hipótese em que a alíquota não poderá ser inferior às alíquotas aplicáveis ao regime geral de previdência social. Parágrafo 1º-B. Para fins do disposto no inciso 3º do parágrafo 1º-A, não será considerada como ausência de déficit a mera implementação de segregação da massa de segurados. Parágrafo 1º-C. A contribuição extraordinária dos servidores públicos ativos, dos aposentados e dos pensionistas observará os seguintes critérios. Inciso 1º.
dependerá da comprovação da existência de déficit atuarial e será estabelecida exclusivamente para promover seu equacionamento, por prazo determinado, e em conjunto com outras medidas para equacionamento do déficit, observado o disposto no inciso 3º do parágrafo 1º do artigo 40, Inciso 2º. Poderá ter alíquotas diferenciadas com base nos seguintes critérios, sem prejuízo de outros que venham a ser definidos pela lei complementar de que trata o parágrafo 1º do artigo 40. Alínea A. A condição de servidor público ativo, aposentado ou pensionista. Alínea B. O histórico contributivo ao regime próprio de previdência social. Alínea C. A regra de cálculo do benefício de aposentadoria ou de pensão implementado, Alínea D. O valor da base de contribuição ou do benefício recebido. Parágrafo 1º-d. Excepcionalmente, poderá ser autorizado, nos termos da lei complementar de que trata o parágrafo 1º do artigo 40 e conforme os critérios e os parâmetros nela definidos, que lei do ente federativo amplie a base das contribuições extraordinárias dos aposentados e dos pensionistas, por período determinado e para fins de equacionamento do déficit atuarial de seu regime próprio de previdência social, de forma a alcançar o valor dos proventos de aposentadoria e de pensões que superem um salário mínimo. Parágrafo 5º. O disposto no inciso 1º do parágrafo 2º não se aplica às contribuições que substituam a contribuição prevista na alínea A do inciso 1º do caput do artigo 195. Artigo 167. Inciso 12. Na forma estabelecida na lei complementar prevista no parágrafo 1º do artigo 40, a utilização de recursos do regime próprio de previdência social de que trata o artigo 40, incluídos os valores integrantes dos fundos previstos no artigo 249, para a realização de despesas distintas do pagamento dos benefícios previdenciários do respectivo fundo vinculado àquele regime e das despesas necessárias à sua organização e ao seu funcionamento, Inciso 13. A transferência voluntária de recursos pela União, a concessão de avais, as garantias e as subvenções pela União e a concessão de empréstimos e de financiamentos por instituições financeiras federais aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios na hipótese de descumprimento das regras gerais de organização e de funcionamento do regime próprio de previdência social de que trata o artigo 40. Parágrafo 4º. É permitida a vinculação de receitas próprias geradas pelos impostos a que se referem os artigos 155 e artigo 156 e dos recursos de que tratam os artigos 157 e artigo 158 e as alíneas A e B do inciso 1º e do inciso 2º do caput do artigo 159, para Inciso 1º. A prestação de garantia ou contragarantia pelos entes federativos à União ou para pagamento de débitos que tenham a favor desta, Inciso 2º. O pagamento das contribuições devidas e dos débitos do ente federativo com o regime próprio de previdência social de que trata o artigo 40, na hipótese de remanescerem recursos após a aplicação do disposto no inciso 1º. Artigo 194. Parágrafo único. Inciso 6º. Diversidade da base de financiamento, com segregação contábil do orçamento da Seguridade Social nas ações de saúde, previdência e assistência social, preservado o caráter contributivo da Previdência Social, Artigo 195. Inciso 1º. Alínea A. A folha de salários e demais rendimentos do trabalho pagos, devidos ou creditados, a qualquer título e de qualquer natureza, salvo exceções previstas em lei, à pessoa física que lhe preste serviço, mesmo sem vínculo empregatício. Inciso 2º.
do trabalhador e dos demais segurados da Previdência Social, observados os limites mínimo e máximo do salário de contribuição estabelecidos na lei complementar a que se refere o parágrafo 1º do artigo 201, podendo ser adotadas alíquotas progressivas ou escalonadas, de acordo com o valor do salário de contribuição, e que não incidirá a contribuição sobre a aposentadoria e a pensão concedidas pelo regime geral de previdência social. Parágrafo 5º. Nenhum benefício ou serviço da Seguridade Social poderá ser criado, majorado ou estendido por ato administrativo, lei ou decisão judicial, sem a correspondente fonte de custeio total. Parágrafo 8º. O produtor rural, na condição de proprietário ou possuidor, o extrativista e o pescador artesanal, e os seus respectivos cônjuges ou companheiros e filhos maiores de 16 anos que exerçam suas atividades em regime de economia familiar, sem empregados permanentes, contribuirão para a Previdência Social com o valor resultante da aplicação de alíquota sobre o resultado da comercialização da produção rural, observado o valor mínimo anual previsto em lei. Parágrafo 8º. Se não houver comercialização da produção rural ou não for atingido o valor mínimo a que se refere o parágrafo 8º, deverá ser feito o recolhimento do valor integral ou da diferença, para fins de manutenção da qualidade de segurado no regime geral de previdência social, do cômputo do tempo de contribuição e carência do segurado e de seu grupo familiar, nos termos, nos limites e nos prazos definidos em lei. Parágrafo 8º-b. Os trabalhadores rurais não contemplados no disposto no parágrafo 8º que exerçam suas atividades de forma individual, com ou sem relação de emprego, contribuirão nos termos do disposto no inciso 2º do caput, sem prejuízo da contribuição do empregador de que trata a linha do inciso 1º do caput. Parágrafo 11. São vedados a moratória e o parcelamento em prazo superior a 60 meses e, na forma de lei complementar, a remissão e a anistia das contribuições sociais de que tratam a linha do inciso 1º e o inciso 2º do caput ou das contribuições que a substituam, e a utilização de prejuízo fiscal ou base de cálculo negativa para a quitação dessas contribuições ou a compensação das referidas contribuições com tributos de natureza diversa, admitida a compensação se houver o repasse dos valores compensados ao regime geral de previdência social. Parágrafo 11-A. É vedado o tratamento favorecido para contribuintes, por meio da concessão de isenção, da redução de alíquota ou de base de cálculo das contribuições sociais de que tratam a linha do inciso 1º e o inciso 2º do caput ou das contribuições que a substituam, exceto nas hipóteses previstas nesta Constituição. Parágrafo 14. O segurado somente terá reconhecida como tempo de contribuição ao regime geral de previdência social a competência cuja contribuição seja igual ou superior à contribuição mínima mensal exigida para sua categoria. Parágrafo 15. O segurado que, no somatório de remunerações auferidas no período de um mês receber remuneração inferior ao limite mínimo mensal do salário de contribuição de que trata o parágrafo 14, poderá, observada a periodicidade máxima e os demais critérios previstos em lei. Inciso 1º. Complementar a sua contribuição, de forma a alcançar o limite mínimo exigido, hipótese em que poderá utilizar o valor da contribuição que exceder o limite mínimo de contribuição de uma competência em outra, ou. Inciso 2º. Agrupar contribuições inferiores ao limite mínimo de diferentes competências, para aproveitamento em contribuições mínimas mensais. Artigo 201. O regime geral de previdência social, de caráter contributivo e de filiação obrigatória, observados os critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial, atenderá a: Inciso 1º. Cobertura dos eventos de incapacidade temporária ou permanente para o trabalho e idade avançada. Inciso 2º. Salário maternidade. Inciso 4º. Salário família e auxílio reclusão para os dependentes do segurado que receba rendimento mensal de até um salário mínimo, é. Inciso 5º. Pensão por morte do segurado, homem ou mulher,
ao cônjuge ou ao companheiro e os seus dependentes. Parágrafo 1º. Lei complementar de iniciativa do Poder Executivo Federal disporá sobre os seguintes critérios e parâmetros do regime de que trata este artigo. Inciso 1º. Rol taxativo dos benefícios e dos beneficiários. Inciso 2º. Requisitos de elegibilidade para os benefícios, que contemplarão idade mínima, tempo de contribuição, carência e limites mínimo e máximo do valor dos benefícios. Inciso 3º. Regras de cálculo e de reajustamento dos benefícios. Inciso 4º. Limites mínimo e máximo do salário de contribuição. Inciso 5º. Atualização dos salários de contribuição e remunerações utilizados para obtenção do valor dos benefícios. Inciso 6º. Rol, qualificação e requisitos necessários para enquadramento dos dependentes, o tempo de duração da pensão por morte e das cotas por dependentes. Inciso 7º. Regras e condições para acumulação de benefícios, Inciso 8º. Sistema especial de inclusão previdenciária, com alíquotas diferenciadas, para atender aos trabalhadores de baixa renda e aqueles sem renda própria que se dediquem exclusivamente ao trabalho doméstico no âmbito de sua residência, desde que pertencentes a famílias de baixa renda, garantido o acesso a benefícios de valor igual a um salário mínimo. Parágrafo 3º. É vedada a contagem de tempo de contribuição fictício para efeito de concessão dos benefícios previdenciários e de contagem recíproca. Parágrafo 4º. A lei complementar de que trata o parágrafo 1º estabelecerá os critérios pelos quais a idade mínima será majorada quando houver aumento na expectativa de sobrevida da população brasileira. Parágrafo 7º. A lei complementar de que trata o parágrafo 1º poderá estabelecer idade mínima e tempo de contribuição distintos da regra geral para concessão de aposentadoria exclusivamente em favor dos segurados. Inciso 1º. Com deficiência, previamente submetidos à avaliação biopsicossocial realizada por equipe multiprofissional e interdisciplinar. Inciso 2º. Cujas atividades sejam exercidas com efetiva exposição a agentes nocivos químicos, físicos e biológicos prejudiciais à saúde, ou associação desses agentes, vedados a caracterização por categoria profissional ou ocupação e o enquadramento por periculosidade. Inciso 3º. Professores que comprovem exclusivamente tempo de efetivo exercício das funções de magistério na educação infantil e no ensino fundamental e médio, Inciso 4º. Trabalhadores rurais a que se referem o parágrafo 8º e o parágrafo 8º-b, do artigo 195. Parágrafo 7º-a. Os trabalhadores rurais de que trata o parágrafo 8º do artigo 195 farão jus aos benefícios da Previdência Social, no valor de um salário mínimo, observadas as regras e as exceções definidas na lei complementar a que se refere o parágrafo 1º. Parágrafo 8º. Os empregados dos consórcios públicos, das empresas públicas, das sociedades de economia mista e das suas subsidiárias serão aposentados compulsoriamente, observado o cumprimento do tempo mínimo de contribuição, ao atingir a idade máxima de que trata o inciso 3º do parágrafo 2º do artigo 40, na forma estabelecida na lei complementar a que se refere o parágrafo 1º. Parágrafo 9º. Para fins de aposentadoria, será assegurada a contagem recíproca do tempo de contribuição entre o regime geral de previdência social, de que trata este artigo, e os regimes próprios de previdência social, de que trata o artigo 40, e a compensação financeira será devida entre esses regimes de acordo com os critérios estabelecidos em lei. Parágrafo 9º. O tempo de serviço militar exercido nas atividades que tratam os artigo 42, artigos 142 e artigo 143 e o tempo de contribuição ao regime geral de previdência social, de que trata este artigo, ou aos regimes próprios de previdência social, de que trata o artigo 40,
terá contagem recíproca para fins de inativação militar ou aposentadoria e a compensação financeira será devida entre as receitas de contribuição para as pensões militares e as receitas de contribuição aos regimes previdenciários. Parágrafo 10. Lei complementar de iniciativa do Poder Executivo Federal poderá disciplinar a cobertura de benefícios de riscos não programados, inclusive os de acidente do trabalho, a ser atendida concorrentemente pelo regime geral de previdência social e pelo setor privado. Artigo 201-A. Lei complementar de iniciativa do Poder Executivo Federal instituirá novo regime de previdência social, organizado com base em sistema de capitalização, na modalidade de contribuição definida, de caráter obrigatório para quem aderir, com a previsão de conta vinculada para cada trabalhador e de constituição de reserva individual para o pagamento do benefício, admitida capitalização nacional, vedada qualquer forma de uso compulsório dos recursos por parte de ente federativo. Artigo 203. Inciso 5º. Garantia de renda mensal, no valor de um salário mínimo, à pessoa com deficiência, previamente submetida à avaliação biopsicossocial realizada por equipe multiprofissional e interdisciplinar, que comprove estar em condição de miserabilidade, vedada a acumulação com outros benefícios assistenciais e previdenciários, conforme disposto em lei, é. Inciso 6º. Garantia de renda mensal de um salário mínimo para pessoa com 70 anos de idade ou mais que comprove estar em condição de miserabilidade, que poderá ter valor inferior, variável de forma fásica, nos casos de pessoa idosa com idade inferior a 70 anos, vedada a acumulação com outros benefícios assistenciais e comproventos de aposentadoria, ou pensão por morte dos regimes de previdência social de que tratam os artigo 40 e artigo 201 ou comproventos de inatividade e pensão por morte decorrentes das atividades de militares de que tratam os artigo 42 e artigo 142, conforme dispuser a lei. Parágrafo 1º. Para os fins do disposto nos incisos 5º e 6º do caput. Inciso 1º. Considera-se condição de miserabilidade a renda mensal integral per capita familiar inferior a 1/4 do salário mínimo e o patrimônio familiar inferior ao valor definido em lei. Inciso 2º. O valor da renda mensal recebida a qualquer título por membro da família do requerente integrará a renda mensal integral per capita familiar. Parágrafo 2º. O pagamento do benefício de prestação continuada à pessoa com deficiência previsto no inciso 5º do caput ficará suspenso quando sobrevier o exercício de atividade remunerada, hipótese em que será admitido o pagamento de auxílio inclusão equivalente a 10% do benefício suspenso, nos termos previstos em lei. Artigo 239. Parágrafo 1º. Dos recursos mencionados no caput, no mínimo, 28% serão destinados para o financiamento de programas de desenvolvimento econômico, por meio do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, BNDES, com critérios de remuneração que preservem o seu valor. Parágrafo 3º. Aos empregados que percebam de empregadores que contribuem para o Programa de Integração Social, PIS ou para o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público, PASEP até um salário mínimo de remuneração mensal é assegurado o pagamento de um abono salarial anual calculado na proporção de 1/12 do valor do salário mínimo vigente na data do pagamento, multiplicado pelo número de meses trabalhados no ano correspondente, considerado como mês integral a fração igual ou superior a 15 dias de trabalho, observado o disposto no parágrafo 3º-A. Parágrafo 3º-A. O abono de que trata o parágrafo 3º somente será devido nas hipóteses em que o trabalhador tenha exercido atividade remunerada, no mínimo, durante 30 dias no ano base e esteja cadastrado há, no mínimo, 5 anos no programa PIS/PASEP. Parágrafo 3º-B. O rendimento das contas individuais será computado no valor a que se refere o parágrafo 3º para aqueles que já participavam do programa PIS/PASEP na data de promulgação desta emenda à Constituição. Artigo 251.
A União instituirá Sistema Integrado de Dados relativos aos regimes de previdência de que tratam os artigo 40, artigo 201 e artigo 202, aos programas de assistência social de que trata o artigo 213 e, no que couber, aos proventos de inatividade e pensão por morte decorrentes das atividades militares de que tratam os artigo 42 e artigo 142, para o fortalecimento de sua gestão, governança e transparência e o cumprimento das disposições estabelecidas nesta Constituição e na sua legislação de regência. Parágrafo único. A União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios e as entidades gestoras dos regimes, dos sistemas e dos programas a que se refere o caput disponibilizarão as informações necessárias para a estruturação do Sistema Integrado de Dados e terão acesso ao compartilhamento das referidas informações na forma prevista em lei.